Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informe em Ação. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimento_UTI. E juntos, agora, retomando nosso conteúdo semestral, né? A gente tinha dado umas férias aí, mas não deixamos de fazer conteúdo nas férias, só diminuímos o ritmo. E agora retornando para o nosso, agora em fevereiro, né? Com os nossos conteúdos semanais, você consegue nos encontrar aqui. Você pode assistir no YouTube, escutar no Spotify, na sua plataforma preferida. E aí, Sancler, vamos para o primeiro episódio, então, de fevereiro, né? A gente separou, a gente vai começar, então, esse mês engatar aí, primeira para ir embora o ano inteiro agora, com a temática que a gente traz uma vez por mês, né? Que é qual a evidência físio. E hoje a gente optou por falar de um artigo, né? Então a gente vem intercalando. Se você ainda não viu, volta lá para ver. Tem vários, né? Todo mês tem um qual a evidência física. Tem mês que a gente traz um tema e aí a gente traz várias evidências daquele tema. Tem mês que a gente traz um artigo. Hoje a gente vai de artigo e a gente escolheu um artigo. Eu vou começar lendo o título, Sancler, e depois eu explico qual é o raciocínio por trás do artigo. Vou até ler o título do artigo em português já. O título legal que o artigo é de 2023, então estamos aí super atualizados também, fresquinho. E o título é O que todos os profissionais de saúde devem saber sobre a mudança de comportamento de movimento, né? De como fazer o paciente ali ser um adepto à mudança de comportamento pensando no movimento, né? E aí a gente pode começar pensando assim, Débora, mas é de UTI? Não, pessoal, não é de UTI, mas não desligue o áudio, não pare de nos assistir ainda. Não! Não é de UTI, mas veja, no título ele fala, né, o que todos os profissionais de saúde devem saber. E outra coisa, é sobre movimento, né? Então, assim, além da gente se encaixar em todos os profissionais de saúde, a gente se encaixa demais na questão do movimento, que é o que a gente prega, né, Sancler, de voltar para a nossa base, para a nossa função primordial, que é fazer com que esse paciente se movimente, né? Então, quando a gente selecionou esse artigo, a gente entendeu que super cabia a ele para ser discutido aqui, porque além do que ele ainda acho que mantém uma posição nossa aqui, né, dos nossos objetivos e princípios do podcast, que é alargar um pouco as nossas fronteiras, né, de fazer uma conversa aí, né, com outros pontos que fazem intersecção muito bem com a gente. Então, é isso, não é um artigo específico de UTI, não é. A gente vai conversar sobre ele trazendo para a realidade da UTI? Vamos, né? Mas é essa a nossa proposta para mais um ano aqui também, né? Trazer conteúdo de qualidade, até de outros lugares, de outros aspectos que conversam muito bem com o que a gente quer para dentro da UTI. Então, dada essa explicação, é só para dizer que o artigo ele é muito interessante e a gente acha que vale a pena discutir ele à luz da UTI, né, da nossa prática clínica. Exato, e a gente sempre tem esse intuito, né, Débora, você colocou nos princípios do podcast, de fazer com que as pessoas que nos escutam, nos assistem, elas possam buscar um desenvolvimento, né, uma melhoria na prática assistencial delas, no jeito de ser fisioterapeuta ou de outro profissional de saúde. E eu acho que o artigo ele tem a ver com isso, que o profissional de hoje em dia ele não é isolado só nas suas atribuições técnicas, mecanicistas, né? A gente tem que pensar quanto profissional dentro da UTI, mas quanto profissional de saúde dentro de um sistema de saúde, e mais do que isso, dentro da sociedade. E eu acho que quando você lê o artigo e você consegue ter essa visão aberta para pensar dessa maneira, você entende a importância das informações que tem ali. E também me fez pensar muito, Débora, quando eu estava lendo sobre o artigo, de algo que a gente fala muito, né? A gente ouve profissionais e alunos falando muito que, tipo, o que o fisioterapeuta faz dentro da UTI? O fisioterapeuta dentro da UTI, ele reabilita, ele movimenta, a profissão da mão, o amor, é muito lindo tudo isso. E aí você pergunta, mas movimenta por quê? Porque tem que movimentar. E se não movimentar? Se não movimentar é ruim. Mas isso é muito superficial, isso é muito raso, esse tipo de informação. Como é que eu pretendo mudar o comportamento de movimento
de uma sociedade que é por si só sedentária, pouco ativa, dentro da UTI no momento de doença, se eu não tenho nem a capacidade de discernir, de entender e de explicar para as pessoas. Então, ele traz essa luz, assim, que acho que a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso, né? Mas a falta de comportamento de movimento, ou seja, o comportamento sedentário que existe no mundo hoje é um problema de magnitude, assim, absurda que preocupa a Organização Mundial de Saúde. Então, nós, profissionais de saúde, temos um papel ali dentro. E eu não vou nem citar aqui que nós somos fisioterapeutas. Então, para mim, o artigo é brilhante, brilhante, brilhante dentro dessa temática. Me reforça muito o que precisamos ensinar mais e discutir mais com os profissionais de saúde e informação dentro da UTI. Achei muito legal o que você falou, né? Que já é um comportamento muito enraizado na população, essa coisa de não se movimentar, né? Aí quando você traz isso para a UTI, onde você tem que falar para a família, para o paciente, e aí você tem que ir lá, né, naquela hora na UTI e falar para ele, olha, ele nunca se movimentou na vida, né? Aí você vai lá e fala assim, olha, você, seu familiar, enfim, vai ter que se movimentar agora, vai fazer a bicicleta, né? Nunca fez na vida, vai fazer agora. E aí, você mudar, né, essa concepção, esse comportamento mesmo que está enraizado é muito difícil, e ainda mais dentro da UTI. Então, se você não tiver todas as competências e a habilidade para lidar com isso, fica muito mais difícil. E aí, isso é muito legal do artigo, que ele parte desse princípio, né, de o que precisa, então, né? Quais são as competências, as habilidades, o que todo profissional de saúde precisa para conseguir também ser um agente positivo, né, ou fazer essa mudança ali no dia a dia. Então, eu achei muito legal, assim, só para, antes de te jogar a bola, para você falar um pouco, uma coisa que eu achei muito interessante que ele traz na introdução, que ele faz assim, ele fala que o aconselhamento sobre a atividade física, ou essa mudança, né, do comportamento sedentário por profissionais de saúde é muito desejado pelo paciente. Né, ele fala que existem pesquisas que mostram que o paciente ele quer ser aconselhado, né, ele quer saber sobre isso. Ele vai acreditar nisso quando ele for bem aconselhado, né? As pesquisas mostram isso. Isso, exatamente, né? E que então você, como profissional de saúde, fazer isso, né? Trabalhar em cima desse aconselhamento, enfim, pode levar, né? Proporcionar um aumento dessa atividade física e a redução do comportamento sedentário. Aí logo em seguida ele fala, mas no entanto, né, por outro lado, muitos pacientes não recebem esse aconselhamento, né, sobre essa questão da atividade física, né, e aí ele fala, embora vários profissionais de saúde reconheçam que a promoção da atividade física faz parte do seu papel, né, e aí é isso que você estava falando, né, o físio entende que, eu tenho que falar, eu tenho que, né, falar, olha, você tem que fazer atividade, então embora a gente reconheça, né, que essa promoção faz parte do nosso papel, os profissionais relatam baixo nível de conhecimento, habilidade e muitas vezes confiança para poder fazer isso, né, para poder contribuir com essa promoção da atividade física diretamente ali com o paciente. Então, eu achei muito interessante. É por isso que ele fala que o objetivo do estudo é conseguir ali, né, obter um consenso sobre as competências chaves necessárias para que todos os profissionais de saúde consigam apoiar os pacientes, né, a mudar esse comportamento de movimento, de sedentarismo e para atividade física. Então, é muito interessante pensar nesse objetivo, né, porque cabe para todo mundo realmente, né? Eu me coloco nesse grupo, né, que tem essa parte do artigo que fala, a gente não é preparado para isso, né? Você não é preparado para explicar a pacientes e familiares, para se engajar com outros profissionais e para demonstrar que esse paciente que às vezes está ali na UTI fazendo uma prevenção para não desenvolver fraqueza muscular adquirida na UTI, ou um colega que está no ambulatório tratando uma lesão de menisco do joelho esquerdo, a gente não é preparado para transformar a cultura e comportamento das pessoas em relação a isso. A gente não é não passa nem perto de ter preparo para isso, né? Então, o artigo, eu acho que é um grande pontapé dessa preocupação na área da saúde, para que a gente possa começar a pensar nisso, e vai totalmente de encontro com o podcast. Não é só movimentar, é movimentar porque mudar a cultura, ir além, ganhar o paciente, né? Fazer parte dessa transformação com ele. E outra coisa que me chama positivamente a atenção, Débora, é o trabalho, ele usa uma metodologia que é a metodologia Delphi.
que é muito legal para quem não conhece, é uma metodologia que você ouve pessoas e você vai colocando pontos e perguntas e questões e as pessoas vão respondendo para que você possa chegar no maior consenso possível, ou seja, numa maior concordância. Então, o trabalho foi dividido em 3 etapas, alguns especialistas envolvidos com o movimento chamaram vários profissionais, mais de 60 profissionais do mundo inteiro, inclusive o Brasil estava lá dentro, temos um profissional do Brasil, né, dentro dos respondedores. Então, esse grupo de profissionais chamou um grupo maior de profissionais envolvidos com o movimento. A gente tem fisiatra, a gente tem fisiologista do exercício, profissional de educação física, fisioterapeuta, eu não vou me lembrar todo mundo agora, e as pessoas começam a responder questões mais amplas e qualitativas, e aí uma próxima etapa pega aquelas que tiveram maior concordância ou que alguma dúvida ficou no ar, coloca de novo, e depois vai diminuindo, até que na terceira etapa coloca uma lista de 30 e poucos itens, são competências, e perguntam quais são as importantes ou não importantes para que se possa promover essa mudança no comportamento de movimento. E aquelas que tiveram mais de 80% de concordância entre todo mundo que estava respondendo, foram tidas como as essenciais que todos os profissionais precisam saber, como no título. E olha que sai de um grupo muito grande e chega no final em 11 competências somente que tiveram concordância de 80%. Então é uma metodologia muito legal. Eu já tive a oportunidade de participar como respondedor em 2 grandes trabalhos, um sobre educação, 3, na verdade. Um educação com tecnologia, plataformas virtuais, o outro com simulação realística, com trabalho de preparação de simulação realística, e um outro muito grande na época da pandemia, que foi um Core 7 para as variáveis para se avaliar em pacientes pós-Covid. E é uma metodologia muito bacana, então traz um nível do trabalho para cima e é algo muito interessante. Não são simplesmente algumas pessoas falam, eu acho que isso é importante. As pessoas, sem saber, concordaram que esses 11 pontos eram os pontos mais importantes para se destacar. O que eu acho muito legal é que, às vezes, a gente só dá importância para ensaio clínico, né? Mas tem coisas que não são respondidas para ensaio clínico, né? Exato. Né, o objetivo desse estudo é um deles. Não dá para responder um ensaio clínico. E aí, dentro do que existe de metodologia para o que ele se propõe, essa é uma das melhores mesmo, né? Então, e é muito legal de ver como essa metodologia foi desenvolvida e como ela funciona, né? E aí, para quem está lá dentro do nosso grupo de apoiadores, né? Quem não sabe o que é o Apoia-se, vai lá no nosso link no YouTube que lá tem explicando. Quem apoia a gente recebe um material todo mês, né? Com tudo que a gente estudou para fazer o podcast. E aí, lá no material desse mês, tem muito legal descrevendo, assim, Sancler, a, como surgiu, sabe? Há muitos anos atrás, e nem foi com proposta científica na área médica e tal. E aí, é um textinho que desenvolve sobre a metodologia, e a gente explica melhor também lá, né, sobre essa metodologia, como ela funciona. Então, se você nunca ouviu falar, era um jeito de você aprender também. Se você estivesse no nosso apoio, você ia receber esse material. Mas e Não aí, deixe vamos passar essa seguir. oportunidade. Exatamente. Pois é, e aí eles elencam, então, no final das contas, esses profissionais, né, eles chegam numa concordância, cegas, né, as cegas, porque eeles não estavam sabendo que os outros estavam respondendo, de 11 competências específicas que todo profissional devia saber e praticar para que a gente possa pensar numa mudança de cultura de movimento, né, de comportamento de movimento. E assim, dentre essas 11, todas tiveram mais de 80%, mas teve uma que ele destaca que teve 100% de concordância, Débora. Não sei se a gente pode começar falando disso, Vai. né? Mas eu acho muito legal que, assim, eles colocam que todo profissional de saúde deveria reconhecer que todos os profissionais têm papel importante nesse processo. Então, que não é uma coisa do profissional da educação física dentro da academia, não é uma coisa do fisioterapeuta na UTI, é uma coisa também do nutricionista no seu consultório, do técnico de enfermagem dentro de um laboratório, é de todos os profissionais que são envolvidos, um médico da área, sei lá, da urologia que está atendendo o paciente, todo mundo é importante dentro do processo de se falar com as pessoas para que a gente mude a cultura do sedentarismo, né? E aí eu me fiz uma pergunta quando eu li esse. Eu fiz uma recapitulação aqui na minha cabeça. Se os profissionais de saúde com quem eu já lidei, como paciente, se todos eles me colocaram algo sobre a importância do movimento, e é óbvio que a resposta é não, né? Provavelmente próximo de 99% deles nunca me falou nada, no máximo algo solto assim, tem que se movimentar porque é importante, tem que fazer Tem que exercício porque é fazer. importante, né?
Exatamente. Sabe o que eu estava pensando também quando eu li essa parte? Eu também me chamou super atenção essa parte, né, do reconhecer que toda equipe, né, toda profissão, toda pessoa tem o seu papel e é seu, né, especificamente, é, com as suas com aquilo que está no cerne, né, de cada profissão. Então, né, obviamente, eu não vou extrapolar para dar orientação sobre como você deve fazer a sua nutrição antes do seu exercício, né? Não é isso, mas que cada um dentro da sua profissão tem o seu papel essencial. E eu acho que uma coisa importante da gente falar é que essa coisa de reconhecer o seu papel, ela está muito ligada com reconhecer o seu papel, não só que você tem um papel não só que vai ter um impacto não só naquele momento que você faz o seu papel. E eu vou te explicar qual que é o meu raciocínio, né, sobre isso. Eu acho que quando a gente fala em cada profissional precisa reconhecer e fazer o seu papel sobre essas mudanças, né, de comportamento para a atividade, eu penso em dois momentos importantes. Você vai ter um impacto importante na vida daquele paciente, né, ou no sistema como um todo, naquela hora, né, mas você também vai fazer com que isso reverbere, né, em outros momentos. E está tudo muito linkado. Né? Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu tenho um profissional, sei lá, que um clínico geral que acompanha um paciente, ou vamos pôr lá, um especialista, né, na maioria, acho que na realidade da maioria das pessoas, você tem lá na atenção primária o seu médico que você passa ali no postinho de saúde, né, se ele desde ali, né, ele traz esse conceito, essa tentativa, né, de mudança de hábito para um indivíduo mais saudável, quando esse indivíduo, por algum motivo, e muito provavelmente isso vai acontecer, ele internar na minha UTI, se ele é um indivíduo que lá atrás, em outro momento, recebeu essa coisa, né, o profissional exerceu o seu papel e conseguiu fazer com que esse indivíduo criasse um hábito e um comportamento mais saudável, quando ele internar para mim, isso vai ser muito mais fácil, porque a gente sabe que o estado prévio do paciente faz muita diferença quando ele interna na UTI. Então, o que eu queria dizer é que é isso, todo mundo tem o seu papel em todos os seus momentos diferentes. Quando o paciente está bem, quando o paciente está mal, né? Quando é para melhorar, quando é para manter, e tudo isso vai se linkar em algum momento e favorecer todo esse percurso de saúde e doença, né? E institucional desse paciente. E a mesma coisa é verdade, né? Se eu tô lá na UTI, tudo bem, peguei um cara que nunca fez atividade física na vida dele, internou, foi horrível, eu consegui reabilitar ele para uma função básica, né? Então, ele tá lá andando, tá indo no banheiro, tá fazendo as coisinhas dele. Se eu consigo ali na minha UTI, durante todo esse processo, mudar um comportamento de sedentário para um comportamento ativo ali dentro da UTI, explicando que, olha, o ativo na UTI é isso, né? Vai até aqui, só é esse tipo de atividade. Mas que ele entende que ele precisa mudar esse comportamento, quando ele sair da UTI, ele vai buscar, né, um outro estilo de vida, enfim, porque ele entendeu que, poxa, foi muito difícil na UTI porque eu não fazia exercício antes, então agora eu vou sair e eu vou mudar. Porque se isso acontecer comigo de novo vai ser melhor, ou porque eu vou evitar disso acontecer comigo, né? Ou porque eu entendi que aquele movimento, numa hora crítica, era muito importante, agora então, que eu tô bem, né? Eu quero fazer por valer. Então, não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas é nesse sentido de eu não penso só em mim, na minha atuação naquele momento. Né? Mas eu penso que se todo mundo fizer a sua parte em diversos momentos da vida das pessoas, isso uma hora vai se linkar e vai favorecer desfecho, né? É como se fosse plantar uma sementinha, né? Cada um tem uma sementinha que é plantada, e não necessariamente essas sementes têm que ser plantadas todas juntas no começo. A cada momento, como Exatamente. você disse, um tem uma responsabilidade. E pode ser que você venha a usufruir de uma semente que foi plantada por outro profissional, ou que você seja uma semente para que o indivíduo e outros profissionais possam dar continuidade nisso depois. Eu acho que faz todo sentido. E isso eu ia colocar, quando você começou a dar o exemplo da UTI, você mesmo colocou, às vezes o paciente não quer passar por aquilo de novo. É fazer o paciente entender que o movimento não só pode evitar com que ele chegue naquilo, como fazer, se acontecer alguma coisa ruim, que ele tenha uma recuperação mais favorável
né? Então, por diversas maneiras dentro da UTI, esse comportamento ele passa a ser importante, né? Isso é uma coisa que passa, acho que na cabeça dos pacientes. Será que se eu tivesse uma vida mais ativa, como seria a minha recuperação, né? Muitas pessoas já têm na cabeça assim, se eu tivesse uma vida mais ativa, talvez eu não tivesse tal doença. E ainda pode mudar isso para como seria a minha recuperação. E eu acho que para quem trabalha na UTI tem isso muito nítido, como o estado pré-internação funcional, ele é determinante no que a gente consegue ganhar com os pacientes, né? E isso tem uma ligação... Diga. Não, você vai mudar ou você vai continuar? Eu ia falar que tem uma ligação com outro ponto que eles colocam. Não, então deixa só eu terminar só mais uma coisa que eu ia falar sobre esse reconhecer, que cada um tem seu papel. Então, acho que é quando a gente pensa nisso, então cada um tem seu papel, e ele pode acontecer em diferentes momentos, né, da trajetória do indivíduo, mas vale enfatizar que naquele momento, por exemplo, estou falando especificamente da nossa área, né, quando o paciente está na UTI, cada profissional que está ali tem o seu papel também, né, na promoção da atividade física daquele paciente. E aí a gente pode voltar, por exemplo, no episódio do ano passado, né, que a gente teve o prazer e a honra de receber tanto a Michelle, né, quanto a Brown, né, em que a gente falou muito isso, né, então mobilidade, atividade física, a proposta é que todos os profissionais estejam engajados. Porque a gente sabe, né, Sancler, como é difícil, assim, às vezes a gente está engajado, né, em promover uma atividade ali para aquele paciente, então a gente fala, por exemplo, olha, legal, readquiriu marcha, agora o senhor pode ir andando até o banheiro. Aí, na hora que vai tomar banho, chega a enfermagem e fala, senta aqui na cadeira, de rodas que eu vou te levar, né? E aí não adianta, né? Então, assim, se todo mundo não fizer o seu papel, não vai adiantar. E, obviamente, às vezes a pessoa da enfermagem, por exemplo, fez isso por desconhecimento, né? Ela está preocupada com a segurança do paciente, ela não sabe que aquele paciente consegue andar, por exemplo, né? E aí não adianta isso, não adianta a gente sair brigando, né? Falando, a enfermagem só leva na cadeira, né? Então, acho que tem também isso, assim, de que naquela hora, agora pensando especificamente na UTI, é importante que a equipe esteja coesa em relação a é importante se movimentar durante a UTI. E, de novo, cada um tem o seu papel, né? Às vezes, eu falo muito isso para os médicos que convivem comigo, né? Eu, sinceramente, assim, eu acho que eu tenho um papel muito maior em promover a atividade, vou falar isso, promover a atividade dos indivíduos na prática, sabe? Por quê? Porque sou eu que vou reabilitar, eu que vou pôr ele em pé, eu que vou trocar passos, não é o médico, né? Até porque é isso que a gente luta, fui eu que estudei, é uma prerrogativa da minha profissão, falando da reabilitação. Mas eu falo muito isso para os médicos que estão comigo, você quer me ajudar? Vai lá, conversa com o paciente, explica para ele a importância dele fazer o exercício, dele fazer a fisioterapia, sabe? Vai lá e engaja junto, né? Comemora uma vitória do paciente porque ele andou, comemora que ele ficou em pé. Então, assim, cada um tem o seu papel e os papéis são diferentes, né? Mas é importante que todo mundo esteja coeso, porque se eu tô lá tentando falar para o paciente, não, deixa a preguiça de lado, vamos ficar em pé, vamos fazer o exercício, e o médico Sozinho, chega... só você contra a maré, né? Exato, o médico chega um segundo depois, o paciente fala, é porque eu me sinto tão cansado aqui, ele fala, isso mesmo, descansa, passa o dia, descansa, foi, entendeu? Então, esse reconhecer o seu papel é importante naquele momento também para todo mundo. E é isso, Clara, a minha sugestão, né, porque eu acho que é uma das coisas que mais traz briga pra gente, né, nessa reclamação das pessoas a equipe não ajuda, não sei o quê. A gente, né, então, como um dos centros aí, promotores da atividade na UTI, de repente a gente ir ditando o papel de cada um naquele momento, sabe? Então, é isso que eu falei, assim, então eu como líder ali, né, de quem quer estar mais interessado, digamos assim, né, na movimentação do paciente, eu vou ditando o papel de cada um, sabe? Então eu vou chegando para o médico falando, esse paciente está indo bem na fisioterapia, quando você for lá, dá um toque nele, fala que tá legal, que bom que ele tá fazendo exercício. Eu vou lá pra enfermagem e falo, esse paciente aqui já consegue ir andando, da próxima vez não leva na cadeira não, vamos tentar levar andando. E eu também vou ditando um pouco isso, ao invés de reclamar, né?
Perfeito. E eu vou voltar no nosso último episódio também. Você voltou muito brilhantemente aí no episódio que a gente discutiu com as autoras do artigo, né, a Brownie e a Michelle. No episódio passado a gente conversou com o Zé Aires, e aí quando a gente estava falando sobre indicadores, a gente falou um pouco, o indicador é da fisioterapia, e a gente chegou à conclusão que não, o indicador não é da fisioterapia, ele é do processo, mas ele pode ser gerenciado pelo Uhum. fisioterapeuta. Então, talvez, né, talvez não, com certeza, você está falando, a gente está gerenciando esse processo de reabilitação, mas o envolvimento de todos ele é importante. E aí eu ia falar de uma outra competência, mas você já citou aí perfeitamente uma das outras 11, que é apoiar a colaboração interprofissional. Então, todo profissional de Uhum. saúde que quer mudar comportamento, ele tem que apoiar uma colaboração interprofissional. Então, é isso que você falou, chama, ainda mais se nós gerenciamos o processo, eu preciso que todo mundo esteja envolvido comigo. Eu preciso de todos, eu preciso da pessoa que está ali aspirando a medicação, ao médico, como você estou conversando, ao nutricionista, eu preciso que todo mundo esteja envolvido nisso. Quantos nutricionistas estão chegando dentro da UTI, na hora que eles vão conversar com o paciente sobre alimentação e dieta, eles perguntam se o paciente está se movimentando, que tanto esse paciente deveria se movimentar mais e que tanto ele vai ajustar a dieta para isso também. Então, é necessário que a gente tenha um apoio, uma colaboração interprofissional, senão a gente não vai conseguir remar contra a maré. E aí você deu um exemplo clássico. A pessoa chega na UTI e fala, eu estou cansada. Aí 99% da equipe diz, fica quieto e descansa, e você diz, não, você não pode ficar quieta, porque senão vai dar fraqueza, vai perder função, então é contraditório. Então é um exemplo muito brilhante de como a gente tem dentro da UTI o que o artigo traz para tudo. A gente tem que ter isso fora também, né? O agente comunitário de saúde, com o médico da família, com o físio, com o professor da escola, na educação física, todo mundo tem que estar engajado e tem que haver essa rede de colaboração. Não é uma rede de cobrança, não é falar o que o outro tem que fazer, mas é engajar e apoiar que as pessoas participem disso, né? Esse é um outro ponto que o artigo cita. E eu acho que o que eu ia colocar antes é um ponto que ele fala sobre reconhecer que existem fatores, né? Existem características que vão influenciar na possibilidade de mudar esse comportamento. E isso dentro da UTI é muito importante. Eu não posso querer que uma senhora de 90 anos, que praticamente não se movimentava em casa, ela tenha o mesmo nível de atividade e passe a encarar o movimento como uma pessoa de 20 anos que entrou na UTI por uma apendicite, né, aguda. Então, eu preciso entender que existem questões sociais, culturais, econômicas, etárias e sei lá mais o que a gente pode citar aqui, que vão fazer com que o engajamento da pessoa dentro de um comportamento de movimento seja diferente. Então, dentro da UTI, isso é primordial. A gente, quanto equipe, precisa conhecer qual é o perfil de movimento dos nossos pacientes para que a gente possa engajá-los melhor, né? Eu fico pensando naqueles, não tem os prontuários afetivos, e aí dentro do prontuário Uhum. afetivo tem comida, tem música, o que gosta de fazer, e um prontuário de comportamento de movimento, uma sessão desse prontuário para isso? Como é essa pessoa? Até para eu saber, eu vou chegar lá e falar, o senhor precisa se movimentar. O cara fala, pô, mas eu corro uma maratona por ano. Eu falo, não, então eu preciso me movimentar, não é mais o senhor, me desculpa. A gente às vezes não tem nem ideia disso, né? Então, conhecer um pouco disso e respeitar essas características vai ajudar com que a gente promova melhor essa mudança de comportamento, né? Exatamente. E aí entra um pouco também, né, só para a gente conseguir citar, pelo menos quase todas que o artigo fala, em uma que a gente fala bastante, né, dentro da UTI também, que é você considerar as barreiras e os facilitadores, né, então, e aí tem, a gente, né, poderia falar de muita coisa, desde nível de sedação, né, até o próprio ambiente, né, então, e é isso que você falou, assim, eu preciso considerar o que, que existe ali de barreira, né, dentro do meu contexto ali da minha UTI e o que, que existe de facilitador. E aí vai desde, tipo, de repente, eu vou dar um exemplo que já aconteceu comigo algumas vezes, assim, eu sempre gosto de envolver a família, né, eu sempre penso a família como um facilitador ali, né, desse processo. E uma vez, e agora que eu mudei de horário, eu fico de manhã com os alunos, a família vem à tarde, eu não consigo, né, falar com a família muitas vezes. E aí uma vez eu fui falar com o médico, né, e aí eu falei, ó, fulano não tá querendo fazer, né, exercício e tal. Tava pensando se à tarde você poderia trocar uma ideia com a família, né, ver se a família pode, né, conversar com ele sobre isso também.
Aí ele falou, Débora, melhor não. Teve duas situações. Uma ele falou assim, Débora, melhor não. Porque assim, a mãe dele, ela é tão confusa, sabe? Ela é tão agitada, né? Que ela causa no período que ela tá aqui e tal, e não vai dar certo. E uma outra vez ele falou, Débora, a família vem aqui, a família não deixa ele se mexer, sabe? A família fica tipo, pelo amor de Deus, não, não faz isso, não faz aquilo, não é, né? E É a aí, proteção que atrapalha, né? A proteção que é, atrapalha. lógico que a gente vai pensar, né? Então a gente vai entrar numa outra, né, competência que ele fala aqui, né, que é você explicar, né? Mas até a gente conseguir mudar a família e tudo mais, às vezes ela não vai ser um facilitador, ela vai ser uma barreira. Então reconhecer isso, né? Ou às vezes até essa coisa de a gente coloca para o paciente, agora o senhor pode andar, né? Mas aí não tem onde andar na UTI, né? Então entender esse contexto de barreiras e facilitadores também, né? É aquela velha classe que a gente escuta assim de fora da UTI, né? De falar de repente lá na atenção primária, por exemplo, você fala assim, ó, vai dar não tem, eu não consigo pagar uma academia, né? Então vai andar pela rua, né? Vai caminhar, sei lá, 3 quarteirões, aí o bairro da pessoa é super perigoso, né? Não dá para andar na rua, não faz sentido, né? Imagina você falar, você precisa caminhar, a pessoa falar, não tem um tênis apropriado para isso, o bairro não é uma mãe solo com 4 filhos para criar e trabalha em 3 empregos. Então, incorporar esse cenário é importante e entra dentro de uma competência que eles sugerem, que é usar uma atenção centrada na pessoa. Então, é você focar na pessoa, no que é viável, no que é possível, nas preferências dessa pessoa. Você precisa caminhar 30 minutos por dia durante 5 dias na semana. E será que se essa pessoa, fazendo outras atividades, botasse uma música e dançasse por 50 minutos, 3 vezes na semana, não seria melhor para ela? Então, isso é uma habilidade importante, que é reconhecer esse trabalho centrado na pessoa. Ajudaria muito para que a gente pudesse fazer isso. E eu acho que dentro da UTI, isso direcionaria melhor as nossas intervenções de reabilitação, né? A gente já falou muito sobre isso aqui. É, Então, você reabilita para aquilo que a pessoa precisa e que ela quer lá fora, né? Senão você acaba exatamente. reabilitando, eu vou deixar uma pessoa aqui fazendo habilidades que ela nunca quis fazer e que ela não vai usar no dia a dia dela. É. Então, essa Ou, abordagem centrada na pessoa é importante. é. Não, ou que talvez ela, obviamente, sei lá, vai usar, porque todo mundo usa, mas não é o motivador dela naquele momento, né? Eu achei legal que ele escreve bem assim, nessa parte, né, nessa competência de usar, né, que é o cuidado centrado na pessoa, aí ele coloca para facilitar e dividir a decisão do movimento. Eu achei muito legal essa frase, assim, né, de dividir a decisão. Porque é isso, por exemplo, né? Eu acho que para subir escada, por exemplo, né, eu acho que todo mundo vai usar em algum momento, né? Então todo mundo precisaria. Mas às vezes a pessoa fala, tá na cabeça dela que não tem escada na casa dela, então isso não tá passando pela cabeça dela, né? Mas de repente ela tem alguma coisa na casa dela que ela fala, nossa, Débora, isso eu preciso muito fazer, sabe? Ou vou dar o exemplo da escada, né? Uma vez eu tive uma paciente, não sei se eu já contei a história dela aqui, mas que ela estava entubada e ela estava esperando uma cirurgia. E ela ia ter que ir para uma tráqueo cirúrgica, né? E estava esperando essa tráqueo por um motivo X. E aí quando eu falei para ela, né, o que a senhora gostaria? A primeira coisa que ela me respondeu, continuar subindo escada. Aí ela falou, por quê? Porque na minha casa é um sobrado, o meu marido é dependente de mim, porque ele teve um AVC, e eu não consigo me imaginar sem conseguir subir escada. Então, assim, fazia sentido, por exemplo, eu ficar pondo ela, sei lá, num cicloergômetro, ou às vezes até para caminhar, né, Sancler? Lógico que eu vou alternar, né, gente? Não tô falando que eu só vou fazer isso, mas assim, para ela fazia muito mais sentido subir escada. Então, talvez a Você ia decisão. devolver ela longe do que ela precisa, né, para a é, sociedade. E aí é essa decisão conjunta de falar, tá bom, a gente vai caminhar, a gente vai pôr ciclômetro, a gente vai pôr peso, mas a escada vai estar presente em todas as terapias, né? Porque é centrado nela, né? No que ela precisa. Então, eu gostei muito quando ele fala isso de dividir a decisão do movimento, né? Muito legal. E aí você falou sobre a explicação também, e ele extrapola, ele fala que a explicação tem que ser no contexto de saúde pública, né? Então, assim,
eu acho que é uma chamada, e aí eu faço agora uma chamada a todos os profissionais que acompanham a gente aqui, que nos escutam, que trabalham dentro da terapia intensiva. É uma chamada para que a gente possa explicar isso para as pessoas, né? Para que todas as pessoas possam saber qual é a importância. Eu estou sendo bem individualista com a fisioterapia na UTI agora, mas qual é a importância do movimento para a gente promover essa reabilitação dentro da UTI. Essa história de que é importante se movimentar, mas sem aprofundamento, ela prejudica a nossa especialidade, ela prejudica o nosso trabalho. A gente não consegue ter grandes ganhos se a gente não tem isso muito claro. Então, explicar isso no contexto de saúde pública, aí eu estou falando para profissionais, para chefias, para instituições, para associações, para grandes grupos, pesquisadores, que a gente tem um olhar específico para isso, que a gente precisa falar, que seja claro para todos. Assim, eu brinco sempre dando esse exemplo, que seja claro para minha mãe e para meu pai qual é o meu papel dentro da UTI, porque não é, e olha que eles convivem comigo, então imagina para as pessoas que nunca conviveram com um fisioterapeuta, menos ainda com um fisioterapeuta de UTI. Então, se a gente quer mudar, se esse artigo está falando sobre a mudança do comportamento de movimento a nível mundial, em qualquer nível de atenção à saúde, que a gente possa fazer isso também dentro da UTI. E tudo isso, Débora, passa por uma das habilidades, uma das competências que eles colocam aqui, que a gente fala, acho que há 70 episódios aqui no podcast, comunicação efetiva. Então, se a gente quer mudar comportamento de movimento na UTI ou a nível mundial, a gente precisa ter comunicação efetiva. Como é que eu falo? Tem uma dinâmica que eu faço muito com os alunos, a gente tem uma atividade na disciplina de cardiovascular aqui, e aí eu me coloco como se eu fosse um paciente, e coloco um grupo de alunos, um paciente que infartou e foi mandado pelo médico que o acompanhava para um programa de reabilitação. Aí eu falo, vocês têm que me explicar o que é que vai acontecer comigo aqui dentro da reabilitação. Aí eles falam, o senhor vai fazer exercício 3 vezes por semana. Aí eu falo, não vou fazer, eu nunca fiz exercício na minha vida, eu não quero fazer, mas o senhor precisa. Aí eu falo, por que eu preciso? Porque senão é para o senhor não ficar cansado. Eu falo, mas eu não estou cansado. É para o coração do senhor ficar bom, mas meu coração já está bom, eu tomei o remédio, ele tá bom. Então assim, aí eu tenho sempre. Aí os alunos falam comigo, professor, você tem 1000 argumentos para ir contra? Eu falo, será que eu tenho 1000 para ir contra ou tá faltando 1, 2 ou 3 bons argumentos para você convencer o paciente do que precisa? Que ele precisa ter uma mudança do comportamento. Não é que tem que fazer exercício porque tem. Se fosse simples assim, aí o sedentarismo não seria um problema mundial. Isso é fato. Porque o Drauzio Varela aparece todo dia na televisão falando que a gente tem que fazer exercício e nem por isso a população brasileira faz exercício. Então, a gente precisa de comunicação efetiva para alcançar isso. Eu adoro essa dinâmica que os alunos ficam super nervosos na hora. Mas por que você não vai fazer? Eu falo, eu não entendo por que eu preciso ainda, né? Eu acho que é bem o que o artigo fala. Não, foi ótimo esse exemplo, mas eu queria falar só mais um pouquinho dessa competência, né? Então, que lá no artigo, né, tá como então explicar, né? Explicar o benefício para o público e o seu contexto, né? São essas duas coisas que eu acho que são importantes, né? Explicar para a pessoa, né? E aí entra essa habilidade de comunicação que você estava falando, não é para você, né? Não é usando os seus argumentos, não é usando a sua capacidade de fala e de entendimento, né? Mas é usando a da outra pessoa. E aí eu preciso saber de um monte de coisa, né? O que essa pessoa consegue entender, como ela consegue entender, né? Eu também falo isso muito para os alunos. Eu falo que você está falando, você está entendendo, mas e a outra pessoa, ela está entendendo, né? Essa palavra faz parte, né, do vocabulário da outra pessoa, do contexto de vida dela, né? Então entender para quem que você está falando é extremamente importante. Então coisas básicas assim podem ajudar nessa entrada, do tipo, você vai falar com um familiar, de repente. Pergunta primeiro, né, quem que é ele, que profissão, se ele tem uma profissão, o que ele faz, né, sabe, tenta ali de algum jeito entender qual é o mundo dele antes de você começar a falar, pode ajudar muito, né, e o paciente também. Sabe que ano passado não foi na UTI, foi no ambulatório, mas a gente teve um paciente que chegou, fez avaliação e depois entrou em atendimento. E aí a aluna, no segundo atendimento, assim, fazendo as coisas com ele, estava fazendo laser, aí ele falou assim, me explica uma coisa, qual que é o princípio desse laser? Ele usa partículas, a aluna falou, Débora, eu travei na hora, eu falei, ferrou, quem é esse cara que tá falando tudo isso? A aluna, viu? Aí ela falou, como você sabe de tudo isso? Aí ele falou, porque eu sou químico, eu trabalhei muitos anos com não sei o que, né? Ou seja, ele entendia de tudo aquilo, né? Como é
que você vai explicar de um jeito para ele, do mesmo jeito que você vai explicar para uma pessoa que nunca viu um laser na vida, não é, né? Então, tentar entender isso antes, né, de trazer uma explicação, enfim, eu acho super válido. E a outra coisa, Isso, obviamente, inclusive, Débora, rapidinho, só um pode parênteses. Um desafio aqui, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Você vai num profissional de saúde e a pessoa não lhe pergunta o que você faz. Aí você conversa com a pessoa fica lhe ensinando coisas, ensinando não, explicando coisas com uma comunicação que não é apropriada para você que é um profissional de saúde. Aí exatamente. você fica, É. é. Ah, mas eu vou te falar, agora, né, entrando num contexto pessoal, eu já chego assim, ó, quando eu tenho que. As poucas vezes que eu preciso levar as crianças Já chega explicando no tudo. PA, eu já chego falando, tipo assim, por exemplo, a Maria, né, que vira e mexe, ela tava sibilando, mas né, ela não fez febre por mais de 48 horas, aí a pessoa já fala, né, é sério da área da Você é saúde, profissional de ela não saúde? saturou, ela não saturou, eu sou profissional de saúde. Uma vez Porque é isso, eu fui no me pronto-socorro e dá. a médica falou: tem uma manchinha no pulmão aqui, o pulmãozinho tá chiando um pouquinho, tá fazendo um barulhinho. Eu falei, tá bom. Eu não tenho, eu vou falar que isso é um defeito meu, eu não tenho muita paciência, não. E aí, e eu acho que por isso que eu tenho muito cuidado quando eu falo com os meus pacientes, sabe? Porque eu me incomodo quando fala comigo sem saber que eu poderia né, entender aquele contexto de outro jeito, ou melhor, né? Então acho que isso é importante. E, É, e é, escancar a necessidade dessas habilidades, comunicação efetiva e explicar no contexto da saúde pública. Por que isso está aí? Porque a exatamente. gente não faz, porque se a gente fizesse, não estaria aí essa necessidade de ter esse tipo de É. competência. E é isso que eu ia falar do contexto, né, gente? Acho que contextualizar, você não convence uma pessoa a fazer atividade do mesmo jeito quando você está promovendo saúde na atenção primária, né? De uma pessoa que está internada na UTI e que, para ela está entre a vida e a morte, entendeu? Você não vai usar os mesmos argumentos, né? Você não vai usar a mesma intensidade de fala, né? Eu lembro que quando eu passei no estágio de cardio, eu amava aquele estágio. Por quê? Porque a gente fazia na pista da faculdade, né? A reabilitação fase 3 da cardio era nossa, que a gente fazia na pista. E eu amava, porque, cara, era um espaço aberto, com um monte de gente, com peso lá no pé, assim, ó, de 3 4 quilos, e eu ia, vai lá, parecia uma professora de ginástica lá, vai lá, né? Eu não vou Coach. usar, eu não vou usar essa mesma intensidade de fala, né, para falar com uma paciente que está na UTI, né? Não estou falando que eu vou falar morrendo com ele, né, mas o contexto de falar, vamos, o senhor precisa fazer exercício para quem sabe, né? Correr uma maratona, não sei o quê. Não vou falar isso para o paciente que está internado, né? Eu vou falar, olha, o senhor precisa melhorar. A gente precisa dessa capacidade cardiopulmonar do senhor para o senhor conseguir sair daqui, para o senhor fazer isso, né? É outro contexto. Então, contextualizar, lembrando que o paciente que está na UTI, ele está com medo, sim, de morrer, na grande maioria das vezes e tudo mais, é muito importante, né? E posso só falar mais uma coisa? A gente teve um projeto, né? Eu não sei se eu já divulguei ele aqui antes, mas acho que sim, que chama, uma página na internet que é www.movimentesuauti.com.br. É um projeto que a gente teve patrocínio com um edital do Santander e a gente desenvolveu essa página, Sancler, justamente como uma ferramenta para explicar para a população qual é o melhor jeito de estar internado na UTI. Né? Então, lá tem sobre o ficar acordado, né, a importância de se movimentar, e numa linguagem muito clara e muito tranquila, justamente para a população que é leiga. Assim. Então, tem vídeo, tem panfleto, dá até para Voltado para isso, né? Para voltado comunicação para com isso. os não profissionais de saúde, né? Exatamente. Então dá até para quem é de hospital, de repente, imprimir, se precisar entregar para algum familiar, enfim. Então fica aqui a sugestão, né? Porque é isso, todas as formas de se explicar e divulgar são válidas, né? Muito bom, excelente. É uma super dica. Bom, eu acho que a gente passou por quase todas as competências, né, Débora, que eles colocam aqui, mas tem duas especificamente que eu queria que a gente passasse para completar, que eu acho que elas conversam entre si. Então, vou colocar as duas juntas e quem sabe a gente sabe alguma coisa. Uma delas é sobre considerar que é preciso assumir responsabilidades.
Ou seja, você tem que assumir o seu papel dentro do processo. Então, entenda que você não é só o profissional que gera o movimento dentro da UTI, ou fora da UTI, você não é o profissional que é responsável por fazer com que o seu paciente se movimente. Você é muito mais do que isso. Então, entenda que você tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. E linkado com uma outra, que aí me coloco numa capa de vergonha neste momento, que eles colocam que é necessário que todo profissional de saúde deve reconhecer que o próprio comportamento de movimento influencia na mudança de comportamento alheio. Então é aquela pergunta assim, você faz aquilo que você fala para os seus pacientes do ponto de vista de movimento, e por que eu coloquei uma capa de vergonha? Porque ultimamente eu não faço, então eu assumo isso aqui, mas fica um compromisso com os nossos ouvintes, tomara que esse episódio ninguém ouça então, porque aí não fica muito compromisso, brincadeira. Fica um compromisso aqui de retomar as minhas atividades de exercícios físicos, de me manter em movimento e sair de um comportamento sedentário. Eu só estou sedentário, não sou sedentário, né? Exato. Mas, então, assim, assumir a responsabilidade que o papel é nosso, em vez de, não, isso aí outro profissional fala, quando for em tal consulta, ver, não, é responsabilidade sua, sempre, nunca deixe passar isso. Coloca isso como uma prioridade, porque isso faz parte do seu papel, e só assim você vai conseguir uma outra competência que é contribuir e promover essa mudança de cultura. Se a gente não assumir esse papel, a gente não vai. E dar exemplo é um grande caminho. Você anda dando exemplo, Débora? Eu vi que esse dia você postou no Instagram que você ia ter movimento em 2024 e tal. Exato, é uma meta. Vamos lá. Esse janeiro eu passei bem. Olha que janeiro teve uns 732 dias, então se você fez exercícios... Eu fui mal em janeiro, fui mal. Mas eu ia terminar falando isso, né? Que a gente passou por várias, né, aqui competências que a gente elencou, né? Então, reconhecer, né, usar, dar suporte, explicar, né, considerar as barreiras, se apropriar, né? E acho que é isso. No fim, a ideia é isso, é contribuir e promover para que a gente crie uma cultura que seja sustentável por parte da mudança de comportamento, né? E a gente fala muito isso dentro da UTI, né? Criar a cultura do movimento dentro da UTI, mas eu acho que esse artigo ele reforça muito, e você falou muito bem no meio dele, que criar a cultura sustentável de mudança de comportamento definitivamente não é simplista ao ponto de dizer, não, existe uma cultura, eu contribuo para a cultura de movimento, eu vou lá na hora do meu atendimento e falo para o paciente, vamos lá, você precisa fazer fisioterapia e se movimentar. Definitivamente não é simplista, né? Envolve tudo isso que a gente falou o episódio inteiro, para que realmente exista, né, seja sustentável e exista uma mudança de comportamento mesmo, né? E não seja uma coisa pontual de quando eu estou lá atendendo o paciente. Não é simplista, e a gente está indo contra um dos maiores problemas de saúde no planeta. Então, não vai ser você falando, tem que movimentar, acabou o ponto final, que isso vai acontecer. Então, assim, o artigo, eu acho que ele não é interessante e importante, não. Ele é mandatório que todos os profissionais de saúde leiam como título perfeito, que todo profissional de saúde deveria saber, né? Então, eu acho que é importante para que a gente reflita mais sobre o nosso papel dentro do processo de mudar a cultura do sedentarismo, de mudar a inércia, e botar as pessoas em movimento, e principalmente para a gente que está na UTI batalhando por isso, dentro de um ambiente onde temos muitas barreiras, onde temos um monte de fatores que vão influenciar nisso, mas se a gente se abraçar nessas competências, é mais provável que a gente tenha efetividade no que a gente busca, né? E aí eu termino falando isso, assim, eu acho que a gente escuta muito, né, Sancler, falando, Débora, é muito difícil criar uma cultura na minha UTI de movimento, né, eu faço, mas é muito difícil criar cultura. Talvez esteja faltando algumas dessas competências, né, então volta, escuta o episódio de novo, vai lá ler o artigo inteiro, porque talvez tá pecando em alguns pontos que, como a gente disse, e o artigo coloca, são essenciais para que isso aconteça. Então, se tá muito difícil a cultura de movimento na tua UTI, escuta nosso podcast de novo, lê o artigo e procura onde estão os buracos dessas competências todas que foram listadas para favorecer a mudança de comportamento também dentro da unidade de terapia intensiva. E aí eu vou finalizar, então, dando a minha dica.
A minha dica, na verdade, vai ficar o site. Mas de verdade, acho que todo mundo deveria olhar, porque em algum momento pode ser que seja muito útil para você. Então, www.movimentosulti.com.br. Tem vídeo, tem panfleto, tem cartaz para imprimir, baixar, imprimir por lá na sua UTI. Então, dá para fazer um trabalho muito, muito legal de divulgação a respeito do nosso trabalho, e não só do nosso trabalho, mas dessa cultura dentro da unidade de terapia intensiva. Muito bom, excelente. Eu vou deixar a dica aqui para que as pessoas conheçam a história de três pessoas, né? Alex Roca é um corredor espanhol que tem paralisia cerebral, fez uma maratona, Ironman, etc. E o Tim Hoyt, que é Dick Hoyt e Rick Hoyt, é um pai e um filho. O filho tem paralisia cerebral e esse pai, durante muitos anos, carregou o filho literalmente em provas de longa distância, ultramaratona e tal. O pai já faleceu, mas são histórias que são inspiradoras de como onde existem inúmeras barreiras, muitas pessoas ainda conseguem desenvolver o hábito e a cultura e o comportamento do movimento, e como esse movimento é importante, muito além das questões físicas e fisiológicas para a vida dessas pessoas, e são realmente histórias inspiradoras. Alex Roca, o corredor espanhol, e o Tim Hoyt, que foram atletas de provas, principalmente de triatlon e ultramaratona, que se mantiveram durante muito tempo, ou se mantém, no caso do Alex, em movimento. Então, eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem, para quem sabe inspirar um pouquinho mais, para que a gente mantenha a cultura da mobilidade viva, importante, no seu devido lugar, no seu devido pedestal que merece para a nossa profissão e para a nossa população. Bom, Débora, muito obrigado por mais um episódio, pela companhia de mais um episódio aqui. A quem nos acompanhou até agora, participe da mudança de comportamento, de movimento para você, para as pessoas ao seu redor e para os seus pacientes. E participe do nosso podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso canal no Spotify, de deixar a sua avaliação, isso é extremamente importante. E qualquer coisa que você queira conversar com a gente, nos procure no Instagram e procure conhecer o nosso programa do Apoia-se também, tá bom? Em breve nos vemos em mais um episódio em ritmo de carnaval, o próximo episódio, hein? Isso aí. E o artigo, tanto o artigo quanto todo o material envolvido na produção, então vai lá pro Apoia-se. Então, se você se interessar, dá uma olhadinha lá, porque facinho você contribui e faz parte da nossa comunidade. Obrigada, Sancler, e a gente se vê no próximo episódio de Carnaval. Tchau, gente. Tchau, tchau.